decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra, é maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, mentalidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Me dedico universalmente ao Rato Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Me dedico ao sagrado torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprovam o Sutra do Lótus, e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos horários do sol e da lua preta da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo da Mara, grande sabedoria transcendental, esplendor de ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade, radiante pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que a lei de Niorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, ao eminente precursor, sábio e amplo pregador do Lótus, o Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico ao Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monja Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semida, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos, posso superar as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filhos de boa intenção, a prática de estudo pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos basados que ainda não a aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental desse sutra. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isto a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem hesitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. Namo Myo Horenkyo. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos. Comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. Oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myo Horenkyo,
Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente, a hora de Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente esses ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vão me deter, Sharihatsu, não deve continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções e local onde ouvirão constantemente. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas a realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos entre o desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando sejam ansiosos por mim,
Manifesto-me e lhes prego o ensinamento, são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, permaneço no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e outros seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem como se estivesse sendo destruída pelo fogo repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Desprezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. Todos eles guiavam-se e orientavam os seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra. Os seus 6 sentidos foram purificados através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente este sutra novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva naquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigos que ouviram proclamar que um dia se tornariam Buda, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruir as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra.
o qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após ter corrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Loto. Somente após ter corrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes de sofrimentos. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do Rei das Constelações deve-se conter os poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. O seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ser dúvidas em por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém os respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas.
Por isso, o Bodhisattva Excelência Universal se vira alguém que pratica esse sutra, mesmo que seja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos grandes veículos, cometerem as 10 ações maléficas, se, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os mortos, não cometer más ações contra os homens. Budas, além disso, devem praticar plenamente 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente em princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anansi: no mundo futuro, houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Honra Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis a toda Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, e através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabam de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção, e após a minha morte que eu tenha consciência de Buda, de Jesus, de Krishna, de todos os seres iluminados. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação.
Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsus extremado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna, que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, saudáveis e felizes, que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade, que sejamos seres conscientes, seres livres, seres saudáveis, harmoniosos e felizes, que toda a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo, que nosso país seja um país de luz, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida infinitamente, que sejamos seres conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino, eternamente. Amém. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Somos da Casa de Lakshmi Clínica de Desenvolvimento do Ser, uma escola, uma ONG, que proporciona cursos gratuitos e abertos para o desenvolvimento espiritual. Cursos sobre psicanálise transpessoal, yoga terapia, reiki, meditação, polarização. Venha nos procurar. Temos à distância no grupo Amor e Consciência Plena, cursos sobre psicanálise transpessoal, terapias individuais, terapias em grupo. Venha nos procurar. Temos também meditação, abertura dos caminhos, abertura do nosso ser para um nível superior. Procure a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, e ajude-nos na divulgação, na propagação desse trabalho que existe há mais de 40 anos. Temos também um canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, onde há cursos sobre reiki, meditação, polarização e cursos muito interessantes, além de meditações, relaxamento, sutras sagradas e vários estudos para o desenvolvimento espiritual. Procure, faça sua inscrição no YouTube e propague nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo aqui agora por toda a eternidade. Namastê.
decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra, é um maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas, mentalidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Me dedico universalmente ao Rato Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Me dedico ao sagrado torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprovam o Sutra do Lótus, e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos horários do sol e da lua preta da flor de lótus, próprio desenvolvimento luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo da mar, grande sabedoria transcendental, esplendor de ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como o oceano elevado, como a montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade, radiante pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que a lei de Niorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, ao eminente precursor, sábio e amplo pregador do Lótus, o Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico ao Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monja Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miruko, doador de semida, constante diligência, som magnífico e atenta às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que assaltos cometidos por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos, posso superar as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo.
Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção, a prática de estudo pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozados que ainda não a aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude, o poder transcendental desse sutra. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isto a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem citar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderá se livrar dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. Namo Myo Horenkyo. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos. Comparáveis a seis rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. Oceano todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão. A luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myo Horenkyo,
Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente, a hora de Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esses ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vão me deter, Sharihatsu, não deve continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções e local, onde ouvirão constantemente. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas a realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistirem minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos entre o desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim,
Manifesto-me e lhes prego o ensinamento, são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, permaneço no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e outros seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem como se estivesse sendo destruída pelo fogo repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge mensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Expressador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. Todos eles guiavam-se e orientavam os seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra. Os seus 6 sentidos foram purificados através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva naquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigos que ouviram proclamar que um dia se tornariam Buda, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruir as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra.
o qual é a realidade última, esclarecia e transmitia a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após ter corrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Loto. Somente após ter corrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento, ao flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes de sofrimentos. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ao flor do Rei das Constelações deve-se conter os poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. O seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama